Mateus capítulo 14. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: Este é João, o Batista, está ressuscitado dos mortos, e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido João, o amarrou e colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam o profeta. Lembrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João o Batista. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela a levou para sua mãe. E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte, e ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhes disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passaram diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam perfeitamente sãos. Capítulo 15.
Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isso é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo este provérbio? Mas ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: declara-nos esta parábola. E aí Jesus disse: estai vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis? Tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas essas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé. Seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia e, subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos disseram: de onde encontraremos aqui no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7,
e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se sentasse no chão. E ele tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfizeram, e juntaram as sobras de pedaços e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram quase 1000 homens, além das mulheres e crianças, e despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magdala. Capítulo 16. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele os deixando partiu, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar o pão. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoaram entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000? E de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000? E quantos cestos recolhestes? Como não compreendes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelam isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tocando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á.
Pois que vantagens tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino.